e vamos à palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, dedicado ao culto da família. Louvo a Deus porque o Senhor tem movido o coração do anjo desta igreja a dedicar um tempo precioso, um tempo importantíssimo para que nós possamos, além de aprender, sermos ministrados sobre a importância e a necessidade de cuidarmos da família. E nós vamos aprender alguma coisa da sua palavra sobre este tema. E aquilo que nós vamos falar aqui, tenho certeza que não vai ser nenhuma novidade. Nada novo. Nada que os queridos já não tenham ouvido falar em algum momento de vossas vidas, da minha vida também. Mas que o Senhor sempre acrescenta algo quando nós falamos sobre sua palavra. Quando a sua palavra é expressa, Ele sempre nos fala algo novo, sobre assuntos que não são novos. Amém? E hoje vamos falar sobre a família. E a família é um projeto do coração de Deus. É uma frase, né? É um clichê, vamos dizer assim. É uma frase que nós já ouvimos muitas vezes. Família está no projeto de Deus, no projeto original dele, no projeto inicial dele. Quando nós abrimos nossas Bíblias, eu vou pedir para que os irmãos abram, lá em Gênesis, no capítulo 1. Minha Bíblia é nova, as folhas ainda colam, ela quer ficar fechada. Eu luto com ela um pouco. Gênesis, no 1º capítulo, no verso 26 até o verso 30. Primeiro livro da Bíblia, lá no Velho Testamento. Diz assim, Gênesis 1, de 26 a 30. Disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas do campo que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as aves em que há árvores, em que há fruto, que dê semente. Isto servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. A palavra do Senhor aqui, então, nos revela que Ele criou o homem e a mulher. A palavra diz então aqui, Ele criou o ser humano. Nós fomos criados por Deus. E Ele estabeleceu algumas normas, algumas regras, como nós deveríamos nos portar e como Adão e Eva deveriam se portar. Ele criou o homem, criou a mulher. Primeiro, Ele deu autoridade sobre o homem e sobre a mulher, sobre as coisas que estão sobre a face da terra. Ele deu autoridade.
Ele determinou que o homem e a mulher dominassem a terra, que o homem e a mulher se alimentassem da terra, então, das árvores, dos frutos, dos animais do mar, dos animais que rastejam, dos animais que andam. O Senhor determinou, ou ordenou, ou aconselhou, ou direcionou: olha, tudo isso é para vocês dominarem, no bom sentido, e para vocês usufruírem. A gente precisa entender aqui um parêntese, né? Nós temos um problema sério com o meio ambiente, né? Se ouve falar bastante o meio ambiente sendo destruído, devastado. Quando Deus disse domine a terra, Ele não disse destruam as coisas, mas se utilizem de tudo que vocês têm para o seu dia a dia, mas sem destruir. É preciso entender isso. Então o Senhor criou o homem, criou a mulher e orientou: dominem, usufruam do que a terra pode lhe oferecer. E o homem deu conselhos a esse casal. E nós temos lá em Êxodo 20, 12, nós não vamos ler, eu vou comentar, lá quando Deus distribui, quando Deus passa os 10 mandamentos, Ele diz assim: honra teu pai e honra tua mãe. Então Deus deu orientação a filhos também, dizendo: honra teu pai, honra tua mãe. Então Deus cria o homem, cria a mulher. Deus diz: olha, vocês vão ser uma só carne, e vocês vão ter filhos. E esses filhos precisam honrar pai, honrar mãe. E a palavra do Senhor ainda diz: e os pais não aborreçam seus filhos, né? E diz: ame suas esposas. E a palavra ainda diz: esposas, sejam submissas aos seus maridos, estejam debaixo da mesma missão com o seu marido, que não haja conflito entre o interesse da mulher e o interesse do homem, mas que todos estejam debaixo da mesma missão, da mesma direção que Cristo determinou. Amém? Então o que nós vemos aqui? Deus então estruturando o que é a família. Família, projeto do Senhor, que começa lá na criação de Eva, Adão e Eva. Projeto do Senhor, onde Ele instrui como deve se portar essa família, como deve se portar o ser humano, como deve se portar o filho. E até Paulo em Efésios fala, né, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Reforça aquilo que Deus nos ensinou lá em Êxodo. Paulo reforça. E lá em Colossenses ele também reforça, né? Família, tenha um relacionamento fraternal, não vivam em conflitos. Família, filhos, honrem os seus pais. Pais, não aborreçam seus filhos. Marido, ame sua esposa. A esposa, caminhe na mesma missão do seu marido. O Senhor vai nos ensinando na sua palavra como a família deve viver e como a família deve se relacionar entre si. E Deus ensina mais uma coisa sobre a família. A família precisa ser cuidada. E a palavra nos dá o exemplo de Jesus Cristo, quando ele está na cruz e ele vê Maria, a sua mãe, ele está na cruz, sendo crucificado. O Senhor Jesus em dores. Ele olha para Maria, né, sente compaixão, é a sua mãe, e lá da cruz, ele leva uma palavra para Maria e para a palavra, a Bíblia não diz, mas supostamente era João, um dos discípulos, que estava ali ao lado de Maria, e pede: João, cuida da minha mãe. Cuida da minha mãe. E João leva Maria para morar na sua casa e cuida dela. Ou seja, o Senhor nos ensina
o cuidado que nós devemos ter dentro da família. Mas não é um cuidado somente para o filho, é para a mãe também, é para o pai também. É o filho, é a filha tendo cuidado com o pai, com a mãe. É a mãe, o esposo, tendo cuidado com os filhos. E todos tendo cuidado entre si, de acordo com a característica de cada um. O cuidado de um filho pequenininho com a mãe é de um jeito. De um filho adulto com a sua mãe já é diferente. Ele pode levar sua mãe num hospital, numa enfermidade. O filho pequeno não. Ele pode simplesmente perguntar: mãe, a senhora está triste? Uma preocupação. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos desenvolver o cuidado, o amor, porque isso desenvolve em nós o amor fraternal. Essa é outra característica que a gente vê na palavra a respeito da família. E existem muitas referências e muitas características que o Senhor nos dá. E Jó, nós temos o exemplo de Jó também. Vocês lembram? Jó, um homem rico, o homem que possuía muitos bens. Na verdade, ele possuía muitos animais, né? Muita terra e animais, porque naquela época a riqueza era medida pelos animais que se possuía. E Jó era muito rico. E Jó tinha alguns filhos. E Jó amava esses filhos. E Jó era um homem temente ao Senhor. Então o que ele fazia? Ele orava ao Senhor, intercedendo pelos seus filhos. Ele sacrificava ao Senhor para que os eventuais pecados que os seus filhos eventualmente pudessem cometer, visto que eles gostavam de uma festa, de uma balada, fossem perdoados pelo Senhor. Ele sacrificava ao Senhor. Então ele tinha um cuidado com os filhos. E esse amor e esse cuidado nós devemos ter, então. E muitas vezes a gente aprende isso. Isso não é uma coisa natural. A nossa natureza é pecaminosa. Então, muitas vezes nós aprendemos isso progressivamente, aprendendo e sendo revelada a palavra do Senhor em nossas vidas. Porque muitas vezes nós podemos ter uma situação de conflito dentro do lar. E pode acontecer. E esse conflito pode gerar rancores, revoltas, decepções. Mas o que o Senhor nos ensina? Que nós devemos amar dentro da família. Que nós devemos cuidar um dos outros. E nós devemos superar esses problemas. Mas superar como? Superar como um rancor, uma decepção com o pai, com mãe, uma decepção com o filho, com filha. É no Senhor. É o Senhor quem nos transforma, é o Senhor que desenvolve em nós, através da fé, através do Espírito Santo, a capacidade, primeiro, de perdoar, e a capacidade de mantermos um relacionamento em que Deus vai reconstruindo aquilo que não estava bem. Eu tenho tido experiências como essa na minha vida como família. Deus tem feito muita coisa no meu coração, no meu comportamento, na minha maneira, cabeça dura de pensar. Deus tem quebrado muita coisa para que eu possa ter um relacionamento mais amoroso, mais paciente, mais perdoador com relação aos meus filhos. Eu sempre fui um pai muito rigoroso, né? Um pai que dizia assim: você não quer ir na igreja, mas eu quero que você vá e acabou, né? Isso gerou rancores. E Deus, não gerou solução, gerou problema. Mas Elias, você está levando seus filhos para a igreja. Mas a forma não é a forma certa, né? Está faltando amor, está faltando Deus te dar as palavras, me dar as palavras, está faltando Deus dar a paciência, fé para esperar o momento certo,
Confiança no Senhor para saber que tá, na hora certa tudo vai dar certo. Você não precisa forçar a barra com nada. Coloca diante do Senhor. E é na palavra dele que essas transformações acontecem e vêm acontecendo na minha vida. Hoje eu sou capaz de suportar e perdoar muitas coisas que há tempos atrás eu teria muita dificuldade. Amém? Eu diria no desejo de fazer o certo. Sem o Senhor, a gente faz de forma errada. Sem submissão ao Senhor, sem estar debaixo da graça dEle, sem estar debaixo da orientação dEle, debaixo da unção dEle, a gente faz de forma errada. Isso machuca, isso gera divisão. E quando a gente fala em divisão, o Senhor, Ele disse assim: deixa o homem e a mulher a sua casa, se casem formando uma só carne. O que significa isso? O que Deus quer dizer com isso? O Senhor está dizendo assim: eu quero formar uma unidade, uma família que é uma unidade, é uma coisa única composta de várias pessoas. Né? É meio louco isso, né? A nossa mente às vezes não consegue entender. Deixa a mãe, deixa pai. Então a palavra do Senhor deixa, mas não é abandona, né? Larga lá e que se vire. Mas você vai sair, agora, você vai sair debaixo da sua mãe, você vai sair de debaixo do seu pai. Você vai continuar honrando seu pai, vai continuar honrando sua mãe, vai continuar tendo cuidado com seu pai, vai continuar tendo cuidado com a sua mãe, mas vai se unir à pessoa amada, a pessoa que Deus colocou na sua vida. E vocês vão se unir e se tornar uma só carne. Uma só carne é um só corpo. É só isso aqui, ó. É um só corpo. É algo que, para separar, mata. Mata. O casamento, uma separação no casamento mata. Porque precisa separar uma unidade, algo que é único. Por isso que o Senhor Jesus, ele tem uma série de restrições com relação ao divórcio, com relação à separação. Porque como vai separar uma coisa que é única? Amém? Mas o Senhor preparou a família para ser a base da igreja, o alicerce da igreja. O Senhor, Jesus, é o centro, com o seu Espírito Santo, é o centro da igreja. Jesus, o cabeça da igreja. Mas a igreja é alicerçada por famílias. Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, somos família que vem para a igreja. E o Senhor precisa que a igreja dele, a igreja de Cristo, seja uma unidade, como é a família, que seja um só corpo, como é a família, que cuidemos em amor fraternal um dos outros, como é a família, que tenhamos amor e temor ao Senhor, como na família. Por quê? Porque a igreja é composta dos filhos de Deus. Filhos faz parte de uma família. Então o Senhor nos ensina na igreja dele, na igreja de Cristo, que nós formamos uma grande família. Nós somos uma grande família, tanto é que nós nos chamamos de irmãos, né? Irmãos. Esse jargão, esse jeito de nos relacionarmos, tem a ver com isso. Nós somos uma família em Cristo. Nós somos o Filho de Deus. Existe uma família aqui. O Pai cuida dos filhos, que somos nós. E nós temos amor ao Pai, devemos ter amor ao Pai. E nós devemos ter amor fraternal uns com os outros. E nós devemos buscar o bem uns dos outros, porque nós somos família. Amém?
Aquele que faz a vontade do Pai, lá em Mateus 3:31 até o verso 35, diz: aquele que faz a vontade do Pai pertence à família de Deus. A palavra diz isso. Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos em adoção, através de Cristo Jesus. Ele nos ensina o caminho, Ele nos protege como filho que somos. Nunca estamos sozinhos. Se cremos nele, somos salvos, nós e a nossa casa. Pode ser que não esteja sendo assim nesse momento, mas será em nome de Jesus. Quando nós pertencemos à família de Deus, quando eu pertenço à família de Deus, não só eu dentro da minha família serei salvo, toda a minha família será salvo. É a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos que diz isso. Basta que nós creamos, basta que nós o busquemos, basta que nós oremos, basta que nós ministremos a palavra dentro da nossa casa, basta que a gente dê o bom testemunho que Deus nos leva a dar quando nós vivemos nos caminhos do Senhor, quando o Espírito Santo nos conduz, a nossa vida é um bom testemunho. Isso não quer dizer que o crente é um boboca, né? Que sorri para tudo. Ele dá um bom testemunho. Aonde ele anda, por onde ele anda, por onde o crente anda, ali fica o rastro do Senhor Jesus. Se diz, ali tem alguém que anda e se procede como Jesus Cristo procedeu. E esse testemunho leva muitas almas a Jesus. Amém? É talvez uma das grandes e mais eficientes formas de se levar o Evangelho. E para nós concluirmos, nós podemos dizer que nós fomos criados para servirmos a Deus em família, porque toda a nossa casa vai servir ao Senhor. É promessa dele, em nome de Jesus. A família é um projeto de Deus. E cada um, individualmente, perante o Senhor é importante. A família enche de gozo e agrada os olhos do Senhor. Deus se alegra da família. Deus se alegra da igreja em unidade, que age como família do Senhor. Não importa o tamanho da família, Deus te colocou na família certa. Valorize a sua família. Ah, mas eu tenho um monte de problema lá. Ah, o meu pai. Ah, a minha mãe. Ah, o meu irmão. Ah, o meu filho. Valorize a família que Deus te deu. A família que você pertence. Porque o Senhor, através do valor que você dá à palavra dele, e através da sua vida, vai fazer a obra redentora dele dentro da família. Amém? A família é algo que não nos pertence. A família, esse projeto de Deus, é algo que pertence a Ele. E nós, como servos do Senhor e como mordomos do Senhor, nós temos o dever, pela Sua palavra, de cuidar da nossa família. E de todos nós, como filhos, como pais, como mães, como maridos, cuidar da família. Porque a família é algo que Deus colocou na minha mão, na sua mão, para você investir. É um trabalho de mordomia isso. E o Senhor vai nos cobrar depois, lá na glória, sobre o quanto nós investimos ou não na família do Senhor, na família. Amém? Mas uma coisa é certa, se nós individualmente entendemos essa palavra entra no nosso coração e nós procedemos conforme a palavra do Senhor, isso é investir na família. E isso vai gerar frutos, frutos de bênção, frutos de restauração, frutos de salvação. E Deus vai fazer maravilhas através de uma família, através de várias famílias, através da igreja de Cristo, família do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra,
que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, possa revelar diante da realidade de cada um. Todos nós temos uma realidade particular dentro das nossas famílias, mas que Deus, mediante a sua palavra, possa revelar ao teu coração aquilo que Ele quer que você corrija, aquilo que Ele quer que você perdoe, aquilo que Ele quer que você faça. O investimento que você vai fazer para a honra e glória do Senhor, através da sua família. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu vou orar, depois o pastor também vai orar pela família. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que o Senhor possa ainda falar, ainda mais, Senhor. Que aquilo que ainda não foi dito aqui, Senhor, seja revelado individualmente a cada um, de acordo com a necessidade, Senhor. E que nós possamos te honrar através da nossa família, através do nosso relacionamento dentro da família, através do nosso comportamento dentro da nossa família. Que a nossa vida possa ser direcionada através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos impulsionar a conhecer a Tua palavra, a obedecer a Tua palavra, a viver a Tua palavra dentro das nossas famílias, Senhor. Para que a Tua igreja possa fazer a obra, para que a Tua igreja possa ser eficiente e eficaz nas Tuas mãos, Senhor. Para que as famílias na igreja possam trabalhar em prol do Teu santo evangelho, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.